O nome dele está eternizado em monumentos, escolas, ruas, a sua imagem em medalhas e gravuras, e a nobreza em brasão conferido pela coroa portuguesa. Vasco Fernandes Coutinho foi o colonizador que desbravou o Espírito Santo. Veio para cá em 1531 como donatário de terras doadas pelo rei de Portugal em reconhecimento ao seu empenho como senhor dos mares e bravo soldado nas conquistas da África e da Ásia. Para entender um pouco mais o perfil de Vasco Fernandes Coutinho, contamos com a ajuda do historiador Jair Santos. Formado em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele se dedica ao estudo da história capixaba e já publicou vários livros sobre o tema. Vasco Coutinho ganhou o brasão, ganhou o título de nobre da coroa portuguesa, porque o que ele fez em benefício da pátria dele em Portugal, o que ele fez na Ásia e na África, se tornou digno do merecimento do brasão, uma comenda lá, das coisas que lhe dão um título de nobreza, né? Imagina você apanhar uma caravela dentro do Rio Tejo, em Lisboa, sair com ela e vir direitinho para a terra que ele tem que tomar posse. Ele levou quantos meses nesse mar aí, só vendo céu e mar, um cara que sabia ler, ele fazia a leitura do céu, das estrelas, do sol, da lua, do não sei o quê. Rapaz, o cara era cabeça, rapaz, ele raciocinava. Pois ele veio direitinho, quando ele viu, olha, você vai passar por uma serra, um conjunto de montanhas que corta a linha do horizonte. Rapaz, quando ele viu esse mestre Álvaro aí, será que é agora? Depois de quantos meses viajando? Porque não havia uma força propulsora para a caravela, era o vento. Se o vento para a caravela no meio do caminho. Segundo os registros históricos, Coutinho desembarcou na atual prainha de Vila Velha, no dia 23 de maio de 1535. No local, fundou o primeiro povoamento. Como era a oitava de Pentecostes, o conquistador batizou o local de Espírito Santo. O Vasco Coutinho era o donatário da capitania. Ele tinha tantas léguas de litoral para explorar, para fazer, para entrar e entrar para o sertão para descobrir ouro, prata. A recomendação era essa sempre. Para dominar a faixa de terra acessada pelo mar, Vasco Coutinho distribuiu sesmarias entre 60 colonizadores que vieram com ele em uma nau portuguesa. Antes de chegar ao Brasil, Coutinho já havia exercido a função de administrador em terras distantes. Ele chegou a ser alcaide mor na Malásia. O que é alcaide mor? Seria governador do território da Malásia. Pô, o cara, ele amealhou alguma coisa, não ia ser à toa. Enfrentar o desafio de vencer o mar e as agruras de uma terra distante, inóspita, cheia de índios e de animais selvagens, não era tarefa para quem estava com a vida tranquila em Portugal. Para encarar essa empreitada, só mesmo quem trazia nas veias a disposição para a aventura, ou aqueles que não tinham mais nada a ganhar na vida. Entre eles, os condenados a morrer na prisão e os bêbados e bandidos que perambulavam pela corte portuguesa. Na comitiva de Vasco Coutinho, essas pessoas também estavam presentes. Comprou a caravela, se equipou e veio embora. Mas aí o rei, passando aperto em Portugal, ele resolveu fazer uma faxina, tirar aqueles vagabundos tudo das ruas de Lisboa e mandou para cá. Nessa época, quem não se cuidasse aqui, morria de morte natural. É a morte natural, né?
Na opinião do historiador, é incorreta a versão de que os bêbados e desocupados vieram para o Brasil de forma generalizada no início da colonização. Eles teriam vindo apenas com Vasco Coutinho. A única companhia onde aconteceu isso foi na de Vasco Coutinho. Você lê a história do Brasil toda de ponta a ponta, você não encontra coisa parecida em lugar nenhum. Por quê? Porque os vagabundos não vieram. Foi só aqui. Então ele prejudicou muito o trabalho do Vasco Coutinho. Só 30 anos após o descobrimento, Portugal, pressionado pelos ataques de piratas, começou a se preocupar com a colonização do Brasil. Sem recursos para colonizar o gigantesco território, o então rei Dom João III encontrou uma solução. Repartiu a extensa faixa de terra em 15 capitanias, arrendadas para quem tivesse recursos para explorá-las. Surgiram 12 voluntários que tinham sangue de famílias guerreiras, navegantes, gente da corte, dispostos à arrojada empreitada, entre eles Vasco Fernandes Coutinho, que recebeu de presente a capitania do Espírito Santo. No início, a terra de Santa Cruz, como o país havia sido batizado, não passava de uma grande colônia. A ocupação da extensa faixa de terra foi possível graças ao processo de miscigenação que teria começado logo após o descobrimento do Brasil. Alguns deles, desses portugueses que vieram, alguns deles viram o índio passar, um cara forte, bonito, né? A pele morena, um cara grande, estatura boa. E por que eles não trabalham? Pô, ele era um primitivo, pô. Ele tinha que saber de cultura da Europa, pô. Não ia, não é? Então eles acabaram se amancebando com as índias. A Índia era a fêmea deles, pô. Não tinha outra, não era uma lisboeta, não era ninguém da sociedade da Europa, pô. Era primitiva. Era uma vida primitiva aqui, então, afago daqui, afeto dali e tal. Lá vem o mestiço aí, ó, lá vem o mestiço. Bastam 10 anos, o mestiço está se transformando em força de trabalho, pô. Vila Velha não oferecia segurança contra os ataques dos índios. Vasco Coutinho procurou, em 1549, um lugar mais seguro. Encontrou, não muito distante, uma ilha montanhosa, onde fundou um novo núcleo com o nome de Vila Nova do Espírito Santo. A implantação do núcleo, que mais tarde se tornaria Vitória, a capital do estado, contou com a ajuda de Duarte de Lemos, colaborador de Vasco Coutinho. O progresso veio através de Duarte de Lemos, quando ele foi fundar uma outra vila aqui em Vitória. Por quê? Porque para o índio continuar perturbando, ele tinha que atravessar a nado ou a remo, com um barco qualquer, do continente para a ilha. Então o índio ficava vulnerável. O índio é primitivo, era primitivo, mas não é burro, ele não era burro. Então a ilha conseguiu também, ele tinha as mesmas condições do Vasco Fernandes Coutinho, só que ele não trouxe ninguém, esse Duarte Lemos. E a ilha foi adiante, porque ele trouxe gente dele, de lá da Bahia, da colônia, lá, da capital da colônia, lá em Salvador, ele trouxe, que ainda não tinha esse nome, né? Era Bahia, só Bahia. Então ele trouxe o que ele tinha, das posses dele, e fundou, ele aceitou o convite de Vasco Coutinho. Vasco Coutinho deixou algumas obras em 25 anos de governo. Além das cidades de Vila Velha e Vitória, foram construídas as duas primeiras igrejas. A do Rosário, em Vila Velha, fundada em 1551, foi preservada. O Vaticano inventou que o donatário, quem viesse para desbravar uma terra, quem conquistasse ou ganhasse uma terra, a primeira coisa, construir uma igreja. Para que isso? Porque aqui estava ainda a ideia do primitivo. Só tinha nativo, que era o primitivo, era o índio.
Então, conquistar essa população para a Igreja Católica. Por quê? Porque senão a América seria um continente perdido para a Igreja Católica, como foi a África toda. A África toda é muçulmana, porra. Ainda na gestão de Vasco Coutinho, foi fundado pelo padre jesuíta Afonso Brás o Colégio e Igreja São Tiago, atual Palácio Anchieta, sede do governo do estado. As opiniões sobre o perfil de Vasco Fernandes Coutinho se dividem entre os que exaltam a sua fama de herói e os que incluem também em seu currículo o temperamento de homem cruel e ambicioso ao extremo, que teria inclusive sonhado em separar o Espírito Santo de Portugal, traindo a confiança do rei e instalando aqui um novo país.